Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região e apresentador do Sem Sistema, o nosso podcast. E nessa semana o tema é a posse do novo governo Lula. E para realizar esse programa eu conto com a companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade, e o nosso amigo Beto Castilho. Beto, um prazer de novo ter você aqui. Beto, que é um integrante do podcast, né, Tonon? Tá sempre com a gente aí, sempre muito agradável a participação do Beto. Adoro participar. Tem o dom da oratória, sarcástico, cabe perfeitamente aqui no podcast. Eu gosto muito daqui desse ambiente aqui. Gostoso. Ficou legal, né, Beto? Ficou um lugar agradável, realmente. Ficou. E a gente tem o maior prazer de bater um papo com o bancário. Muito bonito e é muito bom participar. Quem não participou ainda, eu recomendo muito. Assim, altamente recomendável a participação aqui. É sempre muito legal trocar uma ideia. E lembrando sempre que o nosso projeto é um projeto financiado pelo bancário, feito por bancário, dirigido por bancário. Então aqui o papo é reto, sem fake news, sem conversa fiada. E vamos começar sem a falar... Sem patrocinador. Exato. Quem nos patrocina é o próprio bancário. Então, assim, nós estamos em casa aqui. Tonon, ontem foi um dia muito especial para a história do Brasil. Ontem não foi pouca coisa o que aconteceu. Ontem foi a retomada da democracia no nosso país, algo que realmente nós estávamos sofrendo uma grande ameaça. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, dando uma introdução. O dia de ontem, qual que é a importância histórica para o nosso país do evento que aconteceu ontem? Bom, não tem como não fazer um retrospecto nosso aqui. Todo mundo sabe que a gente não é petista, né? Aqui a gente é diferente, a gente é de esquerda, né? Então, assim, a esquerda inclui democracia, né? Isso que as pessoas têm. A primeira alusão que as pessoas fazem é juntar a esquerda com comunismo, com ditadura, e não é nada disso que as pessoas fazem. A prática, né, do socialismo, né? Então, assim, galera, ontem foi um marco. Seja porque devolveu esse pessoal para o lugar correto deles na história. Ao ver uma posse como a de ontem, qualquer pessoa que entende minimamente de política consegue ver a diferença de um governo para o outro. Consegue ver a fala de uma pessoa para outra. Até dá para comparar os discursos de 2019 para o discurso de 2023, né? O que um falou e o que o outro falou, né? Então é uma coisa muito fácil. E é por isso que a gente, mesmo não sendo petista, a gente fica muito feliz com o que aconteceu ontem. Porque é o país voltando, pelo menos, para o rumo da democracia, né? Que estava muito ameaçado, ao contrário do que outras pessoas tentam nos vender aí. Beto, foi emocionante, né? O que a gente viu ontem. A maneira como foi pensado a posse, né? Assim, desde a transição, a passagem de faixa, todo aquele simbolismo, que cada ato tinha um simbolismo. Foi muito bonito. E a gente vai se aprofundar aqui na discussão para falar o que ocorreu realmente ontem. Eu acho que a posse marca, sobretudo, a interrupção do fascismo, né, e o restabelecimento da democracia no Brasil. Eu acho que é o desfecho de uma luta muito dura que a gente começou a travar. Eu posso voltar no tempo mais ou menos anos, mas essa luta contra a ascensão do fascismo no Brasil, ela não começa em 2019, não. E nem em 2018. Ela começa com a deflagração da Operação Lava Jato. E com a deflagração da Operação Lava Jato, a satanização da política e a promoção do antipetismo por todos os setores da sociedade, aí, nesse momento da história, a gente começa a assistir, desgraçadamente, a ascensão do fascismo no Brasil, culmina na eleição do Bolsonaro e a gente, então, todo mundo atônito, todo mundo absolutamente... nós, como trabalhadores, já nos sentíamos tão derrotados por tantos episódios horrendos que se amontoavam um atrás do outro, reforma trabalhista, a reforma da Previdência, um pouco antes disso, o golpe na Dilma, um governo golpista, Michel Temer, e depois
uma campanha horrorosa, marcada por fake news, marcada pela disseminação do ódio, sobretudo contra as minorias. Enfim, o dia da posse do Lula, seja aquele que assistiu, e eu fiz questão de assistir na íntegra, né? Aquele que assiste vê o Brasil voltando, um país que estava já destroçado, já se via o Brasil perecendo, o Brasil doente, o Brasil embarcando para a derrota final. A gente já não reconhecia mais o próprio país, nem o próprio povo. Foi um pesadelo, uma distopia que durou até ontem, né? Até ontem a gente via pessoas nas portas dos quartéis, ajoelhadas, num comportamento perturbador, pedindo para que os militares intercedessem, fizessem eu sei lá o quê, dessem um golpe para evitar que a vontade popular das urnas não prevalecesse, mas sucumbisse, para que o Bolsonaro fosse mantido na condição de ditador, porque tirano ele já foi, só faltava que se perpetuasse no poder. Então, para finalizar, eu acho que a gente consegue, na posse de ontem, ver o Brasil interrompe a ascensão do fascismo e restabelece a democracia. Tonon, o que a gente viveu nos últimos anos foi um governo, como o próprio Beto falou, autocrata, alguém que tinha aí um projeto que foi realmente interrompido. E a gente sabe que talvez, se a conjuntura internacional fosse outra, o golpe viria, né? Eu acho que foi decisivo para isso não acontecer a vitória do Biden nos Estados Unidos. Se fosse o Donald Trump, eu acredito que a gente teria sim sofrido um golpe, mesmo estando aí em 2023. Agora, não dá para não falar, né? Só falar das coisas boas, só falar da posse e não falar do que foi horrível para o trabalhador. Só esse uma governo. parte, Alexandre, antes disso, saiu uma matéria no IG, que eu até não sei se vocês viram, que eu até não sei se eu demorei para acreditar. Seria um ministro do Bolsonaro que vazou para o IG, que eles chegaram a procurar o Putin para fazer o golpe, né? E o Putin se negou, né? Não sei se vocês viram isso. Então, assim, eles tentaram. Sim. Eles foram até onde eles podiam ir, né? Sim. Então, assim, não é que eles não quiseram dar. Eles estavam tentando. Estavam tentando, costurando internacionalmente. Mas assim, que a gente vê só os caras noiados no quartel, a gente às vezes não imagina que o cara tava lá, porque o que vendia assim pra gente? O cara tá triste, recolhido. Não. Ele estava lá articulando por fora para tentar construir algum apoio internacional para bancar o que ele queria para cá, que não teve. Costurando, e tentou, e é tão canalha, é tão calhorda, tão cafajeste e tão sem vergonha, que tentou costurar até com o Biden, dizendo ao Biden que seria, se reeleito, muito mais benéfico para os Estados Unidos a reeleição dele próprio, capacho que do imperialismo no geral, não, né? Vejam para onde ele foi, né? Para onde ele foi quando ele viu que não ia conseguir. Para casa do José Aldo. Ô, José Aldo, me ajuda a te Estados ajudar, Unidos. cara. Né? Esses lutadores de MMA que tomam muita pancada na cabeça, né, cara? Disse ao Biden, E aí vira bolsonarista, né? Disse ao Biden em off, num momento em que não era gravado, né? É claro que era gravado, mas não por mas não gravado pela imprensa. Não de maneira consentida. Mas ele disse ao Biden, cara, me ajuda aí, eu me reelegendo vai ser melhor para vocês.
eu vou ser o melhor capacho que os Estados Unidos podem desejar na vida. Que os Estados Unidos já tiveram. O Lula vai dar problema para vocês. O Lula vai vir com esse papo de soberania, de não, eu sou capacho, só quero ficar aí quero continuar aqui ocupando o palácio e tal. Ele fez isso foi revelado por um jornalista da DW que ouviu a conversa entre ambos. Isso foi um furo de jornalismo. Isso esteve presente na imprensa. Isso não é fanfic, não. Isso realmente aconteceu. Ele fez esse apelo despudorado. Vejam que canalha. Porque quando a gente fala não teve golpe, não teve um golpe que fosse capaz de anular o processo eleitoral e de manter ou de reconduzir o Bolsonaro ao Planalto. Mas teve um monte de golpe. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal deu um puta golpe no dia da eleição, no segundo turno, impedindo que nordestinos votassem, fazendo 560 comandos na região Nordeste, sobretudo, onde havia voto para o Lula, as pessoas eram impedidas de seguir viagem. Isso é um golpe. E aí a gente sabe, né, Beto? É legal você falar isso, porque a gente sabe que não estava tendo operação nenhuma na Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que o governo Bolsonaro foi uma coisa que eles abandonaram, foi fiscalização de nada. Você pode ver que depois que o Bolsonaro chegou, não tem mais multa. Não queria botar nem cadeirinha de criança. Não tem mais carro. multa, não tem mais multa. Então, assim, e aí no dia baixou uma preocupação para eles. Então, não, como eu já fiz a pergunta para você, por que foi tão negativo pro trabalhador o governo de Jair Bolsonaro? Sendo que ainda tem uma classe que o apoia, né? Ainda tem um profissional liberal que o apoia. E mais estranhamente ainda existem na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, num número pequeno, mas ainda existem trabalhadores que apoiem Jair Bolsonaro, inclusive trabalhadores que passaram ali no quartel, ali, manifestaram o seu apoio, o seu contentamento com aquelas atitudes. Existe isso sim. Para você, Tonon, o que ficou marcado de maneira negativa no governo Jair Bolsonaro? Eu acho que o que os trabalhadores vão se lembrar do governo Bolsonaro daqui 10, 15 anos vai ser a reforma da Previdência, né? Porque agora, ainda mais falando dos bancários, né? Que é uma categoria que tem em média 30, 34, 35 anos. Aí eu falo também do pessoal de banco privado, tá? Não estou falando só de banco público, até porque em banco privado, pelo menos metade da categoria é bolsonarista, né? É muito engraçado, para quem não é daqui, eles apoiam o nosso sindicato. A gente vai lá, os caras vibram, mas são bolsonaristas. É uma contradição, mas é assim que é. Metade da categoria de banco privado. Porque o pessoal não tem a consciência do que é a idade mínima de 65 anos para aposentar. Né? E é uma coisa que é fato, que ninguém vai revogar isso aí. 65 anos, num país que não tem emprego. Né? Então, o que vai acontecer? Como a gente outro dia falou aqui na retrospectiva, um país em que hoje aposentado é arrimo de família. Então, isso vai ser uma coisa, o Beto conhece bem o Chile, né? Que nós vamos viver daqui 10, 15 anos uma conta disso aqui, cara. E é aí que o nego vai ver o papel que esse cara e o Paulo Guedes tiveram aqui, de fato, aqui no nosso país, né, cara? Maneira como eles acabaram, né? Então o nego vai perceber isso a médio prazo, a médio e longo prazo. A curto prazo está aí, né? Salário mínimo 4 anos sem correção, trabalho de imposto de renda 4 anos sem correção. Uns 4 anos, agora o nego vem falar de estouro de teto de gasto, mas o Bolsonaro estourou os 4 anos de teto de gasto, inclusive antes da pandemia, né? E aí ninguém falava nada, né? Então, assim, o cara vê o que ele entregou aí de orçamento aí, né, para esse ano, a manobra. Se não é o Lula, agora falando sério, a gente tem muita crítica ao Lula, mas se não é um cara da envergadura do Lula, seja para ganhar dele na urna, que nenhum outro ganharia. Nenhum outro ganharia. Quem tem que ter, qualquer outro candidato ia perder essa eleição, pelo uso da máquina. Não tinha como ganhar. Tanto que nós vamos acabar o quê? Abordando a situação da Caixa Econômica. O que o cara fez com a Caixa Econômica para ganhar essa eleição? Né? Então, galera, e só o Lula para costurar um acordo tão rápido também.
para aprovar os R$ 600, para dar uma mexida no que tem que mexer, para já sair tocando os ministérios. Porque se fosse outro, não ia conseguir fazer essa manobra tão rápido como foi, cara. Então, assim, temos críticas, claro, e vamos continuar na nossa linha crítica, porque aqui a gente não fecha com qualquer governo, mas, assim, é inegável a habilidade para tudo, né? Seja para construir essa posse linda, que foi uma posse linda, a gente não tem como falar que você não se emociona vendo aquilo. Cada segmento representado, como o Alexandre falou, cada ato bem pensado, né? Foi tudo muito bem construído. E até as indicações de ministério, tá tudo. Eu acho que, no geral, tá. Claro que tem filho de Renan, filho de Barbalho, mas aí é o que ele faz. É governo amplo. Governo amplo é isso, galera. E aqui nós vamos criticar esses caras, né? A hora que eles pender para a burguesia. Beto, como o próprio Tonão falou, o Lula é um conciliador. Ele nunca vendeu uma ideia diferente disso. Ele sempre deixou claro. E ontem ele deu alguns recados ali. Um dos recados que eu achei que foi muito importante foi a questão da justiça social no nosso país. É impossível você conviver com essa diferença social que existe no nosso país e não se incomodar. É impossível você contribuir para isso, porque todos nós acabamos contribuindo para isso. A partir do momento que eu uso do serviço de uma outra pessoa para ganhar menos, a partir do momento que eu uso uma empregada na minha casa e tiro dela a oportunidade dela estudar e conseguir algo melhor, eu estou usufruindo desse sistema, né? E o Lula deixou uma mensagem clara: nós precisamos fazer algo nesse sentido. Nos governos anteriores, o PT fez de uma maneira muito lenta, né? Mas ele tinha, tanto que a diferença diminuiu, né, entre os mais ricos e os mais pobres. Bolsonaro ampliou essa diferença, sim, tanto que nós perdemos aí alguns locais no ranking de diferença social. Você realmente acredita nas palavras do Lula em relação a isso? Você acha que o PT vai conseguir fazer um governo com um pouco mais de justiça social, mesmo diante de uma parcela raivosa da população brasileira que é antipetista? Eu acredito que... Eu assisti a posse ontem na íntegra e eu me surpreendi muito com muitas coisas, né? Foi uma posse surpreendente, desde a entrega da faixa, que foi um momento muito bonito. Eu acho que... Fez falta o Bolsonaro na entrega da faixa, Não, Beto? Não. Acho que foi uma figura que, de tão abjeta, e eu não sei o que é melhor para o país, eu não sei o que é melhor para o povo brasileiro, eu não sei se é melhor esse cara não voltar mais, esse cara nunca mais voltar, ficar longe daqui, sabe? Se voltar, claro, tem que ser julgado, tem que ser condenado, tem que ser preso, né? Porque há uma fartura inesgotável de provas aí, de crimes que são, assim, ele de forma contumaz, né? E agindo mesmo como Calígula, né? Falar do Bolsonaro é falar de uma figura como Calígula. Foram 4 anos assim de perversão, de horrores, de crueldade e de tudo abertamente. A pandemia acentuou ainda esse sadismo, essa crueldade, essa canalice. Ele agiu mesmo como Calígula nesses 4 anos, movido pela crueldade, movido pela certeza da impunidade, imaginando que não fosse nunca deixar o poder, talvez animado pela vitória do Trump, né? Por se parecer muito com o Trump naquilo que seja o idiota confiante, né? São 2 idiotas confiantes, ele e o Trump, né? Talvez ele entendesse que a conjuntura dos Estados Unidos e do Brasil, porque para o mundo ele só consegue enxergar para os Estados Unidos, né? De tão limitado que é, né? Politicamente, intelectualmente, é uma figura tão pequena, né? Em todos os sentidos. Mas ele, talvez encorajado pela vitória do Trump, ele imaginasse que fosse viver para sempre
no Alvorada e para sempre fazer as maluquices dele lá no Planalto e fazendo comentários abjetos ali no cercadinho, insultando a imprensa. Eu não sei o que passava pela cabeça desse sujeito, que passa pela cabeça desse sujeito, mas eu fico pensando se não seria melhor esse cara nunca mais voltar aqui. Porque esse cara fez muito mal para o Brasil, ele fez muito mal para o povo brasileiro, ele disseminou o ódio como a gente nunca tinha visto, mas nem o Aécio no segundo turno em 2014, nem o Serra no segundo turno em 2010 conseguiram promover o ódio de forma tão desgraçadamente eficaz como esse sujeito conseguiu, né? Ele fez com que as pessoas odiassem as minorias, quisessem matá-las, quisessem eliminá-las, e a diferença essencial da posse de ontem do Lula, quando ele sobe a rampa com o Raoni, meu Deus, quem não se emociona vendo o Raoni, cara? Ele sobe a rampa com o Raoni, com uma mulher preta, catadora, de 7 filhos, tem 7 filhos, embora jovem, com um menino corintiano, negro, da periferia, com uma cozinheira. Quando ele sobe a rampa com um deficiente, quando ele sobe a rampa com todos aqueles segmentos, todos aqueles setores da sociedade, todas aquelas minorias representadas, tudo aquilo que os fascistas odeiam, todos aqueles que foram gratuitamente agredidos, já no discurso de posse do Bolsonaro, falando que as minorias iam ter que se submeter à maioria, falando que índio não ia ter 1 centímetro de terra no governo dele, que quilombola não prestava para nada, nem para procriar, se referindo ao quilombola em arroba, como se fosse um animal. Então, a diferença é essencial. Nós temos, de um lado, acabando, graças a Deus, acabando no sábado, o governo do ódio, um governo essencialmente fascista, que detesta e que destrói e que quer que os povos originários desapareçam, que a floresta seja derrubada, que os direitos trabalhistas sejam todos extintos. É um governo de ódio, essencialmente contra as pessoas mais vulneráveis, e aí a gente vê a ascensão do Lula, né, com todos esses setores da sociedade representados, né, e emocionados. E a gente olha para um ministério que tem Sônia Guajajara como ministra dos povos originários. Marina Silva, ministro do Ambiente. Marina Silva, Silvio Almeida. Ontem o repórter foi muito feliz que ele falou assim, olha, no governo anterior a gente tinha um ministro do Ambiente que odiava o meio ambiente. Sim. A gente tinha uma ministra dos Direitos Humanos que odiava direitos humanos. O presidente da FUNAI que falava que garimpeiro era vítima. E ontem as coisas se encaixavam, porque você via ali um ambientalista defendendo uma pasta... Uma figura mundial como a Marina Silva à frente da pasta do meio ambiente. Outra figura mundial, Sônia Guajajara, à frente da pasta dos povos originários. Uma figura mundial que é o Silvio Almeida. Olha, vejam vocês a honra que é ter o Silvio Almeida, a Aniele Franco, a honra e a coragem para ter pessoas como essas no ministério, entregar a saúde para Anísia Trindade e não para o Centrão. E não para Nise Yamaguchi, né? Como queria o Bolsonaro. Então não dá para a gente falar que é a mesma coisa, né, Beto? Meu Deus! Tem que ser maluco para chegar a uma conclusão de que é a mesma coisa. Nós estamos saindo de uma distopia, de um pesadelo cujo monstro que não nos governava, porque o Brasil ficou absolutamente abandonado durante 4 anos, era um monstro que despejava sobre nós
trabalhadores e mais ainda sobre as minorias e as maiorias marginalizadas, como mulheres e negros, né? E minorias, meu Deus do céu, indígenas, homossexuais. Ele despejava todo o ódio, todo o sarcasmo, toda a maldade. É uma coisa perturbadora. Eu não sei como a história vai contar isso para as próximas gerações, mas esses 4 anos foram horríveis. Foram horríveis. Eu acho que a gente nunca viveu nada que chegasse perto do horror de ter, ao mesmo tempo, Bolsonaro e Covid-19. Nós tivemos célula terrorista no Brasil, coisa que nós nunca tivemos, nós não tivemos na nossa história. E os militares incentivando esse tipo de coisa. Né? Mais uma vez, um episódio que os militares sujam as próprias mãos aí, envolvidos naquele absurdo. Tonon, durante muito tempo, a narrativa de que Bolsonaro e Lula seriam falsas equivalências, que teriam mais ou menos o mesmo modelo, né, de agir, o populismo, que seriam 2 males, né, da mesma moeda ali, um representando a direita e outro representando a esquerda. Ontem ficou muito claro que essa narrativa ela realmente se esvai. Porque ontem o que a gente viu foi um governo de acolhimento, né? Como o Beto próprio narrou ali. Aquilo simbolizava um acolhimento. Aquelas pessoas que não teriam vez nem voz, elas foram realmente recebidas. Olha, existe um governo que vai se preocupar com vocês. Essa é a nossa esperança e a gente fala isso não é baseado no nada. É baseado naquilo que já foi construído no passado. No que você acha que o PT pode surpreender e avançar do que já foi feito? Eu acho que nós vamos ter um governo melhor pela questão até pessoal do Lula. Que ele sabe que o tempo dele está curto. É duro falar isso, mas é a realidade, né? Que talvez ele dificilmente vai ter um segundo mandato fora esse, né? Um 4º mandato na prática, né? Então acho que ele vai querer, tanto que você vê, né? Teve a pressão, exatamente como vocês falaram, para ele ceder o centrão para a saúde. Eu acho que se fosse em 2002 ou 2006 ele cederia para compor e garantir longevidade para o governo. Eu vejo que nesse governo não, até mesmo nós citamos que todo mundo que a gente citou foi gente que talvez no governo de 2002, 2006 não entrasse, né? Então eu vejo que ele quer deixar um legado, né? E um legado positivo. Por isso que eu acho que temos que dar oportunidade para a pessoa entender o que está acontecendo, né? E dar oportunidade para ele reconstruir, né? Tentar reconstruir, porque a palavra é reconstrução, não tem outro nome, né? Foram 4 anos, como o Beto falou, um pesadelo. A gente viu a quantidade, e aí eu não estou falando de banco, não, tá? De pessoas adoecidas. Claro que o banco adoece muita gente, mas aqui a gente chegou a conversar com bancários que o pai e a filha não se falam mais, né? Teve uma bancária que a gente estava conversando aqui que o pai estava internado no hospital e ela não queria não ia com a frequência que ela queria visitar o pai, porque o pai só falava de Bolsonaro quando ele ia. O cara internado e pensando em Bolsonaro, né? Então, assim, ele fez um mal psíquico para as pessoas, né? Sei que as pessoas que pensavam como ele, porque assim, a gente tem que deixar claro também, o bolsonarismo sempre existiu aqui no Brasil, só que tinha outro nome, né? Porque tem 18%, 20% da população brasileira que é isso. É o empresário que sempre explorou, sempre quis o trabalhador aqui sem direito algum, né? E encontrou guarda-chuva no Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro ele vocalizou um sentimento, personificou e foi porta-voz das piores pessoas movidas pelos piores sentimentos. Exatamente isso. E pelos então, piores assim, propósitos. Então, assim, a gente tem que... Existe o bolsonarismo, existe, mas ele já existia com outro nome, né? Sim. Então, assim, é uma reconstrução. E esse pessoal que aí é 18%, 20%. Tem mais 8%, 10%, 15% que estão em transe, né? A palavra... Porque é comportamento de seita. Ontem, durante a posse, eu vi um vídeo do dia de ontem. Estava rolando a posse, e aí lá num dos quartéis, em Brasília mesmo, os caras falavam, ó, pessoal, vamos cantar o hino, vamos fazer o contraponto. Aí os caras cantavam o hino, o Lula tomando a posse,
Ainda não acabou, pessoal, vamos dar um grito de guerra. É coisa de manipulação de mente mesmo, uma coisa de seita mesmo. Sim. Quero ouvir um amém. Sim. Assim, e nesse modelo, né? Para continuar o transe. Então, o pessoal está em transe. E aí esse é o desafio, né? E eu acho que isso, assim, a médio prazo, nós vamos voltar para esses 18%, 20%. Sim. Eles vão voltar a se calar. Porque é importante que esse pessoal se cale. É duro falar isso, mas é importante. Porque a gente não pode ficar naturalizando algumas falas dessa galera. Não, tem que falar, tem que... Né? Essa gente tem que se recolher mesmo. Tem que se recolher, tem que entender que tem coisa ali que não é para se falar. Não é para ter orgulho de ser... Não é para ter orgulho de ser machista, de ser misógino. Não é para ficar falando com naturalidade sobre a xenofobia que se sinta. Roberto, mas você não acha que quem é nazista tem que se organizar, tem que ter partido? Olha, Aqui não é o monarca. Você não pensa que não é o monarca? Olha, nós assistimos tantos absurdos, né? E eu gosto de voltar mais, assim, porque eu acho que a deflagração da Lava Jato, com a satanização da política e a promoção do antipetismo, acabou fazendo com que surgisse mesmo esse sentimento, esse ódio de classe que propiciou algo que nós já tínhamos evitado historicamente, que era a ascensão do fascismo no Brasil. E ela aconteceu de forma vigorosa no Brasil. E aí essas pessoas, que são essencialmente as piores pessoas, né, movidas pelos piores propósitos, pelos piores sentimentos, elas passaram a se manifestar muito. E essas pessoas passaram a expressar coisas que têm que ser combatidas. Pelo amor de Deus. Beto, teve muita gente que lucrou com isso, né? Sim. Os caras pegam... Virou indústria. Virou indústria. A indústria do ódio. É bom a gente falar isso, que assim, tem quem realmente acredita que o empregado não pode sentar na mesma mesa, mas tem quem não pensa assim, mas ganhou dinheiro com isso, né? Tanto que aqui a gente já fez até programa sobre isso, para falar. Pô, por que o YouTube impulsiona as coisas de direita e não impulsiona as coisas de esquerda, né? Então, assim, os caras transformaram isso numa indústria. Teve muita gente que ganhou dinheiro com a ascensão do fascismo no Brasil, sobretudo na vocação predatória. Os fascistas são predadores. E quando eu digo predadores, são predadores de tudo. De tudo. Das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, das florestas, dos povos originários. Os fascistas, eles querem destruir tudo. Fascista não sabe governar. Fascista não sabe conversar. Fascista não sabe fazer política. Fascista só sabe destruir e matar. E a gente viveu 4 anos de fascismo. Não, nós tivemos da boca do presidente ele falando, não, eu só sei matar. Eu só sei matar. Ele Achando falou claramente. lindo. E as Achando pessoas lindo batendo falar palma. aquilo. Né? E as pessoas batendo palma. Dentro de igreja. As pessoas fazendo um símbolo de arma dentro de igreja. Sim. Nós tivemos sendo pessoas hostilizadas lá em Aparecida agora recentemente. As pessoas brigando. Entrando bêbado na basílica. Segurando um copo de xingando cerveja. O arcebispo, Dom Orlando Brandes, porque ele estava falando óbvio. Porque ele estava falando contra a fome. Quando a gente fala... veja só. A mensagem do Orlando Brandes, no dia 12 de outubro, agora, na Basílica de Aparecida, é uma mensagem de Jesus. Exatamente. E aí ele estava sendo xingado. O sermão dele se apoiando na Bíblia, comunista. Na palavra, no meu sermão de Ou Jesus. seja, falar contra a fome no Brasil durante o governo Bolsonaro era ser comunista, era tramar contra o governo. E era mesmo, porque esse era um governo que tinha como projeto a fome. Esse era um governo que tinha como projeto a exclusão social. Esse era um governo que, ainda bem, acabou esse governo. O mal que esse governo causou perdurará ainda por algum tempo, né? Nós vamos ter que combater todo o mal que o Bolsonaro e seus asseclas, né, e seus aliados causaram ao Brasil e ao povo brasileiro. Mas eles insistem em sustentar de forma abjeta, repugnante, o discurso mais hipócrita, o discurso mais canalha
buscando abrigo em lugares comuns e manjados, como o patriotismo fake, o patriotismo fajuto, também naquele moralismo barato. É nesses chavões e nessas bobagens que eles vão buscando o abrigo para justificarem o mau caratismo, a incapacidade de produzir qualquer coisa. A única coisa que a gente assistiu pelas mãos dessa gente em 4 anos de governo Bolsonaro foi o ódio e a destruição e a morte. Mais nada. Então, não, muita gente pegou carona com o Bolsonaro. E muita gente caiu da garupa. O Dória foi um e o MBL foi outro. E o MBL tinha um discurso que, por muito tempo, fez muito sentido na categoria bancária. Alguns achavam que o Estado era muito inchado, que o trabalhador tinha muito direito. E o próprio trabalhador, alguns deles foram convencidos por esse absurdo. E ainda bem que eles caíram e a máscara deles caíram. O MBL ficou com um tamanho muito menor do que talvez um dia sonhou ser algo. Por que esse pessoal caiu tão cedo, Tonão? Foram com muita sede ao pote ou realmente não tinham muita consistência política, não tinham a experiência para viver nesse mundo político? Bom, primeiro assim, né? O Bolsonaro nunca foi uma pessoa confiável, né? É isso que as pessoas, então, assim, acharam que... Eles menosprezam o Bolsonaro. Todo mundo menospreza, né? Porque ele é tão tosco. Ele é tão tosco que as pessoas esquecem que o cara tem 30 anos de política. Né? E boa parte dele do partido do Paulo Maluf, né? Então o cara tem todo um... Ele é um animal político, ele foi criado. Pronto, excelente definição. Ele é um animal político. Aí chega um cara que nem o Dória, não consegue acompanhar isso, né? Por mais malandro, entre aspas, que ele seja, é outro tipo de malandragem, né? O Dória é malandro para lidar com empresário, não com político, como o Bolsonaro, né? E o mesmo vale o pessoal do MBL, né? Então, assim, e quando a gente fala isso, isso eu posso falar que o Lula tem esse traquejo também, justamente por ter passado toda a sua vida no movimento sindical e depois na política. Lula construiu um partido, né? Construiu um partido. Algo né? que não é fácil. Isso dá para fazer uma analogia entre ambos, ao contrário do que tudo que a imprensa tenta fazer. Né? Isso dá. Os dois são animais políticos. Né? Mas, assim, que bom que Joyce Haussmann, toda uma galera aí rodou, né? Que nunca mais voltem, né? Porque esse pessoal faz mal ao Brasil. E com um discurso, como o Beto falou, chavão, né? Porque mesmo o Bolsonaro tem todo esse discurso também. E está toda a família dele empregada no mundo político, ganhando dinheiro sem trabalhar na iniciativa privada. Qual Bolsonaro trabalha na iniciativa privada? E precisa ficar o registro, né, Tonão? Não aprovaram nada significativo para a população brasileira. Esses caras não têm um projeto. Esses caras não aprovaram nada relevante. Nada. Absolutamente. Não, eles tinham um projeto. Eles tinham um projeto, só que não para a população, né? Porque o armamento que foi feito, que felizmente o Lula já revogou parte dele ontem mesmo, né? Essa questão do sigilo. Cara, ontem eu fui descobrir, que eu não lembrava, Beto, que até a negociação do Ronaldinho Gaúcho está em sigilo, porque ele foi liberado, eu não lembrava disso. Sim. Até isso está em sigilo. Sim, cara. O governo Bolsonaro ofereceu ao governo do Paraguai até helicópteros e tal, para que... Todas as conversas sobre como foi negociada a liberação dele está em sigilo. O cachê do Gustavo Lima... Para a Caixa Federal está em sigilo. Então, assim, sigilo. Cara, né? Então é um projeto, que é um projeto de destruição, como a gente bem disse aqui, sim, né? Então, eles já estavam prevendo isso, por isso que armou todo mundo. E assim, foi por um triz. Foi por um triz. Passamos rasgando com um pouco mais de 1 milhão de votos de diferença, e porque era o Lula. E porque os caras fizeram... Que é uma força da natureza, como o Beto gosta de falar. E porque os caras fizeram todo tipo de cagada na véspera, hein? Vamos lembrar Roberto Jefferson, Carla Zambelli... Sim. Que os caras ainda deram umas beiçadas na última semana de eleição. O Paulo Guedes soltando plano econômico que ia acabar com o trabalhador, assim, eles fizeram de tudo para perder a eleição, perderam. Uma coisa tem que ficar consignada. Nós estivemos aqui num melancólico aquilo, né? A gente veio aqui para analisar o que tinha saído da urna no dia 2 de outubro, né?
Eu lembro que a gente se encontrou aqui no dia 3 de outubro e a gente tentava se animar. E não, também teve muita gente que surpreendeu, que se elegeu, né? E naquela altura a gente falava assim, olha, e mesmo com compra de voto, mesmo com a pressão dos pastores sobre os evangélicos, notadamente os neopentecostais, né? A pressão dos patrões sobre os empregados e tal, o Lula conseguiu aí abrir 6 milhões de votos sobre o Bolsonaro. Essa diferença caiu para 2 milhões, por quê? Até o segundo turno. A tendência é que aumentasse essa diferença. Por que essa diferença caiu tanto? Porque o golpe já estava em curso. O que não veio foi um golpe que destruísse definitivamente toda a estrutura institucional brasileira para que o Bolsonaro se perpetuasse no poder. Mas outros golpes foram dados todos os dias, o dia inteiro. A Polícia Rodoviária Federal impediu 3 milhões de nordestinos de votarem no segundo turno. Bolsonaro incluiu 2,5 milhões de pessoas na última hora lá no Auxílio Brasil e ainda fazendo reunião. Esse pessoal fazia reunião, compra de voto descarada. Uma compra de voto descarada. Empregadores trocando ideia. Faz o teu empregado, dá o teu uma empregado folga, entrar, dá um aumento. Filmar o ato da votação para provar que votou, se não, rua, se não demite. Se tivesse voto impresso, o que ia acontecer, Beto? Olha, eu acho que com o Trump, presidente dos Estados Unidos, não tivesse ele perdido para o Biden, porque perdeu também, não aceitou e foi a mesma milonga, né? Não tivesse o Biden ganhado do Trump e tivesse o Bolsonaro conseguido emplacar essa lorota do voto impresso e auditável, tinha ido para o saco. Bom, não haveria mais Brasil. Nós não reconheceríamos mais esse país como Brasil. Seria uma outra coisa, uma distopia muito parecida com seriados distópicos. Me pareceu um pouco Black Mirror, eu não sei o que a gente ia viver, Handmaid's Tale, alguma coisa muito parecida com isso, porque a gente deixaria de ser um país, a gente deixaria de se relacionar com a comunidade internacional e passaria a viver uma loucura aqui, né? Nas mãos de um facínora, de um tirano que, reitero, que se comportou sempre como Calígula aqui no Brasil, zombando das pessoas que morriam durante a pandemia, recusando-se a comprar vacinas, tentando emplacar uma porcaria de uma medicação que não servia definitivamente para nada. Nós tivemos reunião com a FENABAN e a FENABAN falou com todas as letras. Eles acreditaram na imunidade de rebanho e trabalharam para isso. Sim. Em nenhum momento eles se preocuparam, né, Tonon, com vacina, com questão medida para realmente tentar evitar que o vírus circulasse livremente. E o eugenismo é próprio do nazismo. Que perecessem aqueles vulneráveis, que morressem, mas que não parasse a produção. Que a produção fosse mantida. Agora, isso foi dito abertamente. Isso foi dito abertamente pelo Bolsonaro. Abertamente. Agora, vai morrer um ou outro aí, foi o dono do Madeiro, falou. O Roberto Justus falou. Né? Vai morrer um ou outro, isso aí é o destino de todo mundo mesmo. A humanidade sempre foi assim. Sim, vai morrer e tal, mas você pega o seu idoso aí, bota ele lá no canto lá, tal. Deixa ele trancado ali. O que era a cloroquina e a ivermectina? Servia para quê? Para que o trabalhador não ficasse amedrontado e fosse trabalhar. Só que ele não estava protegido. Ele só ficaria protegido se ele tomasse a vacina. Só que a vacina não foi comprada. E a vacina que o Bolsonaro está se recusando ainda, está preocupado lá, que agora falaram que vão quebrar o sigilo da carteira de vacinação dele. Ele tomou vacina, ele está vacinado. E ele está cabreiro que vão expor aí a carteira de vacinação dele. Então, não, a gente estava batendo um papo aqui, até antes de começar, e a gente estava falando das manifestações. E o Beto
levantou aí um assunto que realmente é importante. A diferença do que é uma manifestação e do que está acontecendo nas portas dos quartéis. Explica para a gente aí o que é uma manifestação, você que realiza e participou de várias, e o que é o que está acontecendo agora no nosso país, que está diminuindo, mas foi muito forte aí depois da eleição, aí, esse movimento nos quartéis. 2 meses, hein? 2 meses, ininterruptamente. E assim, e se fosse levar ao rigor da lei, o que eles praticam é crime. É a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro. Explica, Tonão, por que é crime? Né? Seja porque aonde eles estão alojados é uma área onde eles não poderiam estar. A gente, outro dia, ainda deu exemplo aqui. Nós fizemos um ato, nem foi paralisação no Itaú da Duque, baixou 3 carros de polícia para tirar nós de lá, né? Agora, durante a Copa. 3 carros de polícia. Então, como que uma área militar pode ficar tanto tempo? Aqui em Bauru, nós temos uma quadra de rua aqui interditada faz 60 dias. Sim. Atrapalhando o comércio, atrapalhando tudo. Tudo. Escola. E assim, e as pessoas naturalizaram isso, como se fosse... Isso não é manifestação. Né? Pedir intervenção militar não é manifestação. Pedir intervenção militar não é, exatamente. Esse é o primeiro problema grave dessas manifestações golpistas, a reivindicação. Isso. A reivindicação é inaceitável. Legal, a reivindicação é de legal. uma ruptura institucional para deflagração de uma intervenção militar, ou seja, a volta daquilo que a gente, como Ulisses, a gente sente ódio e nojo. O que essa gente estava pedindo na porta dos quartéis era para que nós retrocedêssemos. Aqui, olhando para a câmera, o que a gente sente, Beto? A gente sente ódio e nojo. É isso que a gente sente. Ódio e nojo da ditadura. A gente olha para trás e a gente vê o AI-5, a gente vê o golpe militar de 64, a gente vê a nossa juventude sequestrada, torturada, morta. Desaparecia. As pessoas desapareciam sem saber nem motivo daquilo. Seus cadáveres eram abandonados por aí para que ninguém encontrasse. Então, como não sentir ódio e nojo dessa ditadura? Como não sentir ódio e nojo desses golpistas que se ajoelharam na frente dos quartéis para pedir tudo isso de novo, apenas para que eles não tivessem de novo que aturar a convivência com a diversidade, com a pluralidade e com as minorias aqui no Brasil. Essa era essencialmente a reivindicação deles. Tonão, a gente viu ontem na posse que tinha muita mulher em ministério, ocupando o ministério. Ainda a gente não tinha ainda a paridade total, mas um avanço muito grande em relação ao que foi proposto pelo Bolsonaro na posse dele. Já puseram a comparação das duas fotos, né? E você vê a diferença de cor, né? E de cor, quando a gente fala cor, é cor tudo, né? Seja de pele como de vestimenta, né? Sim. Tudo, outro mundo, né? Uma diversidade plural, total ali. Diversidade total, plural. Plural, e é exatamente diverso, isso, né? com minoria, com todo tipo de etnia, o que é o Brasil. Você enxerga né? uma sociedade naquela foto. Sim, o Brasil. Perfeito. Coisa Alexandre. que você não enxergava na foto do Bolsonaro. Não. Ali você enxergava uma elite branca Sim. e só, nada mais que isso. E ontem a gente enxergou. E agora a gente viu que, além disso, nos bancos públicos ele também colocou mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho da mulher que foi para a presidência do Banco do Brasil. O que você já ouviu falar sobre ela? Eu vou ser bem sincero, eu não conheço ela, mas aí nos grupos de WhatsApp que a gente tem de todo o país, a gente positivamente falaram muito bem. Que ela, inclusive, almoça no bandejão junto com os funcionários do prédio onde ela fica, super acessível, e assim a gente espera, né? Porque uma das grandes brigas que teve nesses 4 anos de governo Bolsonaro, que a gente já discutiu aqui, tem vídeo aqui sobre isso, é a questão de como ele desmontou o banco por dentro, né? Até seja o Banco do Brasil, seja a Caixa Federal. Desmontou toda a parte de gestão de pessoas de ambos os bancos, né? Tanto que a gente teve 3, 4 reuniões no ano com a direção do BB e da Caixa, foi muito, né? Os bancários estão órfãos. Você tem um problema, você não tem para onde recorrer, porque não tem um lugar onde se faça essa discussão dentro do banco, o governo Bolsonaro, né?
Então, isso já é um fato super positivo, né? E agora, do caso do Banco do Brasil, é segurar os acionistas, porque qual o outro problema? O Bolsonaro entrou nessa vibe de, pensando na privatização do banco no segundo mandato, da gente ter um lucro recorde maior do que o do Itaú nesse semestre, né? Então, por isso que o pessoal está todo estourado dentro do banco, porque ele queria fazer alguns semestres desse tipo de lucratividade para, em seguida, vender, né? O que faltava do banco, privatizá-lo. E isso também o Lula já fez ontem, não com o Banco do Brasil, que não estava, mas Correios e outras instituições já está lá feito o revogaço também do decreto de privatização dessas coisas. E aí o mercado hoje caiu 4 pontos as ações das empresas mistas aqui no país. Vai, né? Francamente, né? Outra coisa que é assim, eu espero que a imprensa mude, né? E não dê voz para esses caras, né? Porque isso assim, o que esses caras, na prática, na vida do trabalhador, representa o mercado? Na prática, do cara que varre uma rua, do cara, não representa nada. Então não tem que dar voz para esses caras, né, Beto? Exato. Beto, a gente teve na Caixa Econômica a indicação e já aceitou Rita Serrano. Sim. Que ela é conselheira eleita pelos trabalhadores. Sim. A gente sabe que a eleição da Contraf ela não é a eleição mais transparente, a eleição do sonho do trabalhador, mas é alguém que realmente conhece profundamente os problemas dos trabalhadores. Primeiro que é empregada da Caixa. Já tem isso de bom. Eu acho que a diferença é abissal, né? A gente, há pouco tempo, via a Caixa no centro de um escândalo de assédio sexual, em que o presidente da Caixa Econômica Federal, que não é empregado da Caixa Econômica Federal, que nem bancário né? Um cara que veio do mercado, ou pior do que veio do mercado, veio da Lava Jato, por ser genro do Léo Pinheiro, né? Que havia feito uma delação fajuta contra o Lula e, por isso, pôde indicar o seu genro para ser presidente da Caixa Econômica Federal. A gente tem esse cara usando e abusando da Caixa Econômica Federal, né? Por 3 anos e 6 meses. Com direito a lives semanais na presença do presidente da República. Tomando um copo de leite, né? Tomando um copo de leite. Zombando mesmo da maioria negra do nosso país, porque o nosso país é majoritariamente negro. Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa durante a maior parte do governo Bolsonaro, caiu porque houve um escândalo de assédio moral e de assédio sexual, né, na direção do banco. Não só ele caiu, outros caíram. E ao Pedro Guimarães, foi oferecida a chance de ainda sair por cima dessa história, porque ele pediu demissão, não foi demitido, né? E para o lugar dele chegou uma outra pessoa que não era empregada da Caixa, que não era bancária, e que tinha em seu currículo uma relação muito estreita com o Paulo Guedes, inimigo essencial da classe trabalhadora, notadamente dos trabalhadores bancários da Caixa Econômica Federal. Que chamou, inclusive, de parasita. Nós temos no Paulo Guedes um inimigo essencial, como classe trabalhadora e como empregados da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal foi usada pelo Bolsonaro durante todo o seu mandato para fazer proselitismo, para fazer populismo e para fazer compra de voto também. A Caixa Econômica Federal apresentou para a sociedade brasileira, notadamente a sociedade mais vulnerável, uma aberração, que era o empréstimo consignado sobre o Auxílio Brasil. Que pasmem, né, Beto? Que até banqueiro não aceitou fazer, né? Não. O cara falou, porra, isso é muita canalice. Olha, até banqueiro falou, porra, isso aí é demais isso até pra bizarro. mim, cara. Isso é muito... Aí pegou pesado, né? Feriu a ética do banqueiro. Caramba, aí foi demais, hein? Então a gente sai
desse governo monstruoso, né? A gente sai de um ataque que a gente sofreu como categoria bancária. Abruptamente, o governo Bolsonaro bota um jabuti na carteira, na PEC da carteira verde e amarela, querendo ampliar a jornada dos trabalhadores bancários para 8 horas, 40 horas semanais, e que nós trabalhássemos sábado, de domingo e 40 horas semanais, sem mais... Deixa eu te interromper nisso, porque isso é importante falar. Eleitor do Bolsonaro, você escutou o que o Beto Castilho falou? O seu mito queria fazer você trabalhar 2 horas a mais de graça. É isso que o seu mito queria falar. E a Caixa Econômica Federal mandou um caixa-meio, eu fui surpreendido por um caixa-meio, falando, conversa aí com o seu gerente para vocês irem vendo aí que hora que você vai entrar, que hora que você vai sair e tal. E nós estivemos em São Paulo e conversamos com o negociador da FENABAN, e ele disse, não, isso não foi ideia nossa, não. Isso aí é ideia do... Isso aí já veio pronto, já. Isso aí foi o próprio Ministério da Economia, o Super Ministério da Economia, Bolsonaro, Paulo Guedes, eles que inventaram isso aí. Então, a nossa categoria foi muito atacada nessa PEC. E nós não assinamos, né, Tom? Teve uma época que teve a medida e nós bancamos, né? Porque isso teve uma medida provisória que acabou caducando e o sindicato aqui não abaixou a cabeça, nós não aceitamos, não. Essa MP, né? Era a MP 905. A MP 905, que versava sobre, sobre redução e extinção de direitos trabalhistas, né, pelas mãos do Paulo Guedes e do Bolsonaro, botava um jabuti. O que é um jabuti? É aquilo que não tem nada a ver com a finalidade da MP, mas a MP ela passa a vigorar imediatamente. E aí ela tem 60 dias para ser apreciada pelo parlamento, e se não for, tem mais 60 dias. Né? Se não for nesses 120 dias, ela caduca, que foi o que acabou acontecendo com a MP 905. E só nós não tivemos que trabalhar 40 horas por semana, 8 horas por dia, inclusive sábado e domingo, podendo folgar, eu presumo, uma segunda, uma terça. Só isso não aconteceu porque, vejam vocês, havia uma convenção coletiva de trabalho assinada e um acordo coletivo de trabalho assinado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil também. Mas nós fomos, vejam a desorganização e a incapacidade dos fascistas de fazerem qualquer coisa. Porque nem esse ataque eles souberam desferir. Eles nos mandam um e-mail, não sabendo, mas devendo saber que havia a vigência de um acordo coletivo de trabalho na Caixa Econômica Federal, falando, conversa aí com o seu gestor para você já começar a trabalhar 8 horas por dia, porque a MP 905 ela tem efeito imediato. Ela surte imediatamente efeito. Tem efeito imediato. É só vocês sentarem aí para conversar, ver que hora que entra, que hora que sai. Até esse ataque nos foi desferido no governo Bolsonaro. Começa uma nova era na Caixa Econômica Federal, uma nova era no Banco do Brasil. O presidente Lula já começa falando que eu já boto uma mulher pela primeira vez na história para presidir o Banco do Brasil. Na Caixa, ele também, esse ineditismo também é do Lula, porque ele botou a Maria Fernanda Coelho para ser presidente da Caixa também no seu primeiro governo. Mas a gente deixa de ter o Pedro Guimarães na presidência da Caixa, que era quem o Bolsonaro queria, né? E ele só saiu da Caixa Econômica Federal porque não teve jeito, senão teria terminado esses 4 anos com o Bolsonaro. E é importante lembrar que o Bolsonaro falou que não viu nada demais nas denúncias. Mesmo com o inquérito aí concluído pelo MP, ele falou que não viu nada demais, não. Que, né, para um misógino, para um machista, para um predador sexual, é absolutamente normal isso, né? Em qualquer lugar, inclusive no ambiente de trabalho, na igreja, na escola, qualquer lugar tá. O Bolsonaro chegou a falar, se você quiser vir para o Brasil para fazer sexo com as nossas mulheres, fica à vontade. Né? Será muito bem-vindo. O Bolsonaro deu essa declaração, né? Fomentando turismo sexual. Olha como esse cara encarava o próprio povo. O respeito que esse cara tem pelas mulheres brasileiras, pelo povo brasileiro, convidando gringo para vir aqui fazer turismo sexual. Né?
Enfim, aí a gente inaugura uma nova era que, me parece, é muito melhor para a classe trabalhadora. Primeiro que o Lula já fala, todo esse processo de desestatização, que é um eufemismo para privatização, pode parar. Não vai privatizar Correio, não vai privatizar Petrobras e não vai privatizar a EBC. Ótimo. Goste-se ou não do Lula, goste-se ou não do PT, há que se reconhecer. Isso é uma puta vitória para a classe trabalhadora. A vitória do Lula foi comemorada pelos trabalhadores da Petrobras de uma forma que, gente, quem não viu isso ou quem acha que eles estão equivocados por comemorarem daquela forma é porque ainda está sentindo aquele antipetismo muito forte, né? O antipetismo que, né, foi deflagrado ali em 2005, que depois foi curtido nos tonéis da Lava Jato, mas nós temos que reconhecer que a gente avança muito quando a gente olha para a Caixa Econômica Federal e vê que hoje a gente vai ter, presidindo o banco, uma mulher funcionária que representa os empregados, que é empregada da Caixa, que representa os empregados no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, logo depois de um governo que demonizava a figura do sindicalista, que atacava a figura da mulher. A diferença é abissal. E eu acho que nós, como sindicalistas, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos no governo Lula e no governo Dilma. Sindicato é para lutar. Sindicato não é para compor nem para colaborar com o governo de jeito nenhum. Só que agora nós vamos para o campo de batalha com outras condições. É totalmente diferente. É totalmente diferente enfrentar um governo Lula. É totalmente diferente enfrentar o Banco do Brasil com a Tarciana e enfrentar a Caixa Econômica Federal com a Rita Serrano do que é enfrentar um governo Bolsonaro com Pedro Guimarães e eu sei lá quem no Banco do Brasil. É totalmente diferente. É totalmente diferente a gente pensar em avançar agora nos direitos dos trabalhadores dos Correios, quando a gente já não teme mais a privatização iminente, ou dos petroleiros, né? Ou na EBC, que estava completamente defenestrada e já preparada para ser privatizada. Então, eu acho que a mudança de paradigma é gigantesca. Tonão, a gente vai caminhando aqui para o nosso final. Queria que você falasse. A gente sempre brinca aqui o ponto positivo e o ponto negativo, né, da semana. Queria que você falasse para você o que ficou marcado nesse último governo de Jair Bolsonaro. Qual a sua mais triste lembrança e qual é o seu maior motivo de esperança para esse ano que vai se iniciar aí? Antes de fazer isso, eu queria falar, Alexandre, não sei se vocês viram, vocês assistiram o documentário Visita Presidente? Opa. Eu não assisti. Fica a recomendação aqui. Eu não sei se está no Globoplay. Globoplay. Que eu assisti no 40, no Globo News. Mas está no Globoplay. Cara, aquilo é comovente, né, Beto? Sim. Quem não sabe do que eu estou falando é o documentário falando sobre os dias de prisão do Lula, né? Então tem tudo. A farsa da Lava Jato que serviu à ascensão do fascismo no Brasil, a prisão inconstitucional do Lula para que ele não fosse candidato e assim o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. E é sempre legal estar sempre do lado certo da história. E o Sindicato dos Bancários do Brasil está sempre do lado certo da história, porque aqui a gente fez uma capa, uma específica, descendo o pau na Lava Jato, né, no auge da Lava Jato. Depois nós fizemos outra capa mostrando tudo as denúncias lá com os prints da época do Intercept. E uma série de bancários criticaram, tiraram sindicalização. Sim. E o tempo é rei, né, galera? Sim. Mas eu queria indicar isso e queria indicar o Argentina 1985, Sim. já que esses caras também ficaram urrando a favor de ditadura, né, Beto? Sim. Para o nego lembrar o que é uma ditadura. Claro que o da Argentina foi ainda pior, que o nosso parece incrível a gente poder falar isso, né? Mas tem coisa pior que a ditadura brasileira. Mas também é uma aula, né? De todo sentido, que o cara conseguia nem arrumar quem tivesse coragem para enfrentar os caras num tribunal. Sim.
de medo de ser o Mas porque- advogado. Mas porque eles foram enfrentar o Galtieri, o Videla, os argentinos deram uma demonstração de coragem para fazer história e para acertar as contas com o passado em 1985, que o Brasil esteve a anos-luz de fazer. E por isso que pagou essa conta de Bolsonaro, né, Beto? Sim. Mas você vê, os caras tiveram que ter coragem. Vocês vão ver no filme, chegou uma hora que ninguém queria advogar contra os caras. Sim. Mas aí um foi encorajando o outro, pegou um monte de moleque novo. Sim. Né? E é um filme muito legal de assistir também. O Darim dá um show, como sempre, né? Muito, muito bem, né? Demonstrando que aquele momento histórico era muito temerário ser quem ele teve que ser, né? Então, assim, fica essas duas recomendações aí para assistir, porque vale a pena e é um ótimo contexto para o momento atual. Sim. Ver a farsa que foi a prisão do Lula. Sim. E ver também essa questão do que significa ser responsabilizar os culpados, como não gera coisa ruim para o futuro. Dito isso, para mim, o pior momento do governo Bolsonaro, Alexandre, foi durante a pandemia. Né? Foi. E eu acho que ele perdeu a eleição por causa da pandemia. Né? Nenhum país que perde 700 mil pessoas, todo mundo tem um parente aqui que morreu durante a pandemia. Né? Ou um amigo, ou alguém próximo. Nós estávamos comentando, a gente assistiu o documentário do Paulo Gustavo também, e é triste também, cara. Sim. Porque você vê, 42 anos, nossa idade, que idade de nós três aqui, Sim. cara. Acabou no meio da vida. Sim, um gênio. No meio da vida, acabou. Um menino genial que morreu A troco de nada. porque não tomou vacina. Porque não tinha vacina. Aí você vê ele falando, pô, vai chegar a vacina, vai chegar. Não chegou. E não chegou por quê? Porque o cara não quis comprar. Sim. Porque atrasou. Porque Não atrasou. chegou porque atrasou. Quando porque ele morreu, era 2021, já tinha vacina no mundo inteiro. Sim, o Brasil já teria iniciado. Fosse um governo Lula, o Brasil já teria iniciado a vacinação. Em dezembro de 2020, novembro de 2020. No começo de dezembro, o Brasil já teria vacinado dezenas de milhões de pessoas. Fosse um governo Lula. Ou fosse um governo Temer. Ou fosse um governo Alckmin. Ou fosse um governo FHC. Ou fosse qualquer governo que não fosse fascista. Qualquer governo que não babasse, que minimamente não odiasse tanto o seu próprio povo a ponto de matá-lo, como foi o governo Bolsonaro, teria vacinado dezenas de milhões de pessoas e a gente não teria perdido tanta gente como a gente perdeu. Dentre essas pessoas, o Paulo Gustavo, que além de gênio, era um jovem. Beto, e o Só para Rock? finalizar, Alexandre, desculpa. E aí, galera, é bom a gente contextualizar. Então, o cara tirou pessoas da nossa convivência, né? Rock Ferreira. O Rock, né? Pô, né? E ele tirou tempo da nossa vida. Porque ainda tem essa. Sim. A gente ficou trancado. 2 anos. 2 anos. 2 A anos. gente só saía para vir trabalhar. O Pelé ficou impedido de fazer exame. E aí, talvez, se ele tivesse feito o exame na época certa, talvez ele tivesse Exatamente. diagnosticado, né, a tempo. Foi um horror. Foi um então, horror. assim, criança que agora está atrasada de escola, o cara tirou tempo nosso de vida, baixou a expectativa de vida do país, né? Nos Então, negou o direito de tomar vacina porque ele não queria que nós nos vacinássemos. Nós não pudemos nos vacinar. Então, assim, esse é o pior momento do governo Escabroso. Bolsonaro. Foi o pior momento. Nada se compara a isso e eu espero que isso nunca aconteça novamente, porque assim, só a gente sabe o que passou, que era ir da agência bancária, se eu olhar os caras se borrando de medo de estar dentro da agência bancária. Tava morrendo de... né? Eu trabalhei E a com gente medo. estava morrendo de medo de parar as agências também, cada caso de Covid. Claro. Né? Todo mundo pegou Covid. Né? Então, assim, inacreditável, né? Inacreditável. E você, Beto? Qual que é? E momento de esperança, tu não? Faltou? O momento de esperança ontem, tá aí, o momento de esperança tá aí, o revogaço que ele fez ontem já. Eu acho que esse é o maior momento de esperança. Ver todo mundo sorrindo, o ar tá mais leve. É inacreditável. Não, só de você não ter que ligar um telejornal e ver, como o Beto Todo falou, dia. o cara babando. Raivoso, espalhando mentira e ódio, já faz bem para a nossa saúde. Já. E assim, agora, com um pouco menos de dinheiro, porque ele estava usando o palácio para fazer a rede de ódio deles, o gabinete do ódio. Né? Sim. Estava lá, tanto que a informação que tem é que dia 26 de dezembro ele pegou, zerou todos os computadores, sumiu com as coisas, mas o cara usou isso o tempo inteiro. Agora, sem a máquina,
a tendência é que vá diminuindo essas fake news Sim, um pouco, né? sim. E aí a gente vai voltando à normalidade, né? Sim. E aí o ar, repito, fica mais respirável e a esperança vem por tabela. Você, Beto? Bom, eu poderia falar do cartão corporativo, né? Só esse ano ele gastou 24 milhões de reais, mais de 24 milhões de reais no cartão corporativo. Pô, mas no Natal ele tava comendo frango do KFC sozinho, coitado. Você não fica com dó, Beto? Você pode ser humilde? Sozinho lá, comendo franguinho do KFC, o que eu sinto coitado, é lá nos nojo. Estados Unidos. O que eu sinto é nojo. Eu tenho nojo desse governo. Eu tenho nojo da família Bolsonaro. Eu tenho nojo do ministério do Bolsonaro. Eu tenho nojo de toda a classe política que concordou em apoiar um projeto de destruição do país, como era esse projeto olavista do Bolsonaro. Cara, isso é bom falar, desculpa te interromper, Beto, porque assim, ontem nós já vimos o seu Lira louco para entrar na van do Lula, né? E os evangélicos também já estão tudo louco para entrar nessa, né? A gente não pode esquecer o desserviço que esses caras fizeram, cara. Porque o que eles fizeram foi desserviço. Eles mataram pessoas. Mataram, Sim. foram cúmplices. Sim. Foram cúmplices. Sim. Se tivesse um presidente da Câmara minimamente corajoso ou independente, teria aberto qualquer processo de impeachment contra esse cara, evitado tudo que aconteceu. Para evitar essa catástrofe. Porque foi uma catástrofe. Foi horrível. Então, assim, agora esses caras vão fingir que era só o Bolsonaro. Ainda tem essa, viu, pessoal? Ah, é só aquele cara lá que é muito louco que fez tudo. Não. Desajustado, delinquente, não. Tem toda uma cumplicidade por trás, a gente não pode esquecer, galera. Tem que lembrar disso pro resto da vida. Eu poderia falar do governo Bolsonaro, muita desgraça, mas eu acho que, de tão escabroso que foi o episódio da pandemia, o morticínio, né? As tentativas de produzir Os caras falavam que tinha pedra no caixão no começo. Nossa! É que a gente vai esquecendo, mas era tanto absurdo. Começo era então ninguém tá morrendo de Covid, não, é tudo pé, estão inventando. Pessoas sendo feitas de cobaias, pessoas morrendo sem oxigênio, manauaras perecendo por falta de oxigênio, um oxigênio que chegou da Venezuela pela estrada, que aviões da FAB poderiam transportar rapidamente para Manaus esse oxigênio para salvar pais, mães, avós, irmãos, filhos, filhas, brasileiras. Mas o avião da FAB é brasileiros. para levar só convidado em festa, não é para ficar transportando oxigênio, Beto. Então, o episódio, Alexandre, da pandemia foi, de longe, por horrendo, por macabro, o que de pior aconteceu nesses últimos 4 anos. E foram 4 anos horrorosos, em que nós, como trabalhadores, fomos muito agredidos, né? Em que nós fomos realmente assim achincalhados. E olha que nós aqui, nós três, não compomos nenhuma minoria. As minorias foram muito atacadas, foram muito agredidas, foram covardemente insultadas. Os povos originários, teve etnia que deixou de existir. Teve etnia que desapareceu. Rios foram condenados. Pantanal acabou. Nós vimos garimpeiros estuprarem e matarem crianças Yanomamis. A gente viu o presidente da FUNAI falando que o garimpeiro era vítima. A gente viu o Ricardo Galvão ser demitido porque ele estava mostrando o avanço do garimpo e do desmatamento predatório na Amazônia. E aí a gente viu o astronauta daqui de Bauru, para o Pelé, para o rei Pelé, rei do futebol, Bauru não rende homenagem. Mas para esse astronauta que colaborou com a ascensão do fascismo no Brasil, tem aquela estátua bizarra lá no Aeroclube. A gente vê o astronauta de Bauru, que eu nem quero mencionar o nome desse sujeito, concordar com a demissão do Ricardo Galvão no Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi reduzido a nada. Assim como deixou de existir o Ministério do Trabalho,
assim como deixou de existir o Ministério da Cultura, assim como deixou de existir o Brasil. Foram 4 anos que a gente não teve Brasil, que a gente não teve alegria, que a gente só perdeu, que a gente só sofreu derrota, que a gente só engoliu sapo, que a gente passou pelos piores momentos das nossas vidas nesses 4 anos de Bolsonaro. Ontem, na posse, muita coisa me surpreendeu. Eu não esperava um discurso tão duro do Lula. Foi um discurso muito duro, mas muito justo. Um discurso duro. Depois do Lula discursar, o Pacheco fez um outro discurso para tentar causar ali um outro tom, né? uma coisa assim, gente, vamos deixar para lá, vamos reconciliar, vamos fazer as pazes, o Brasil é um só. Não. O discurso do Lula foi um discurso duro, o Lula deu nome aos bois, as pessoas que analisam os discursos e tal, elas até podem falar, o Lula errou um pouco a mão porque a eleição já passou, ele continuou levando para o discurso aquele enfrentamento que é eleitoral. Não, não é não. O discurso do Lula, primeiro que é um discurso alinhado com a vontade popular. O discurso do Lula dentro do Congresso Nacional foi um pouco diferente do discurso dele no parlatório ali no Palácio do Planalto. E quando que ele foi interrompido no seu discurso? Quando as pessoas gritaram, sem anistia, sem anistia, sem anistia. Anistia, uma ova. Anistia é uma ova. A gente só vai apaziguar o país. A gente só vai tornar o Brasil digno de novo. A gente só vai fazer com que o nosso povo novamente experimente a normalidade se todos os canalhas forem julgados e punidos. Esse é o anseio do povo brasileiro que elegeu o presidente Lula e que, dessa forma, interrompeu a ascensão do fascismo no Brasil e restabeleceu a democracia. Daqui para frente, nós vamos jogar um outro jogo, totalmente diferente do jogo que nós jogamos nos últimos 4 anos. Eu tô muito feliz com a composição ministerial, é claro que não com a totalidade, são 37 nomes, é claro que metade desses 37 nomes me agradam em cheio, mas não dá para ficar indiferente quando a gente olha a Joênia Wapichana presidindo a FUNAI, não dá para ficar indiferente quando a gente olha o Marcelo Freixo presidindo a Embratur, não dá para ficar indiferente quando a gente vê um ministro como Silvio Almeida, como a gente vê um ministro como a Aniele Franco, como a Marina Silva, como a Sônia Guajajara, como o Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça. Eu acho que esse é o Brasil que a gente quer. É um Brasil diverso, é um Brasil plural, a gente vai ter que continuar lutando como movimento sindical, nós não vamos apoiar o governo, nós não vamos colaborar, nós não vamos ser vaquinha de presépio, nós vamos brigar, nós vamos defender intransigentemente a classe trabalhadora, os trabalhadores bancários. A Rita Serrano vai estar do outro lado da mesa, nós vamos enfrentá-la. A Tarciana também vai estar do outro lado da mesa, nós vamos enfrentá-la. Mas as condições são outras, companheiros. Hoje nós vamos viver um novo Brasil. Um Brasil muito mais próximo, muito mais parecido com aquele Brasil que a gente quer. Esse foi mais um podcast Sem Sistema. E é essencial que você, trabalhador, participe, divulgando, compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal. É de fundamental importância que mais trabalhadores tenham acesso aos nossos conteúdos, para juntos a gente ser ainda mais forte. Sindicato dos Bancários de Boru Região, sempre na luta. Ótima semana, abraço!